Eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura de um texto, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou ler apenas 3 versículos para a gente começar, mas peço que os irmãos não fechem a Bíblia, que a gente vai ler alguns versículos nesse tempo que a gente tem para conversarmos um pouco sobre a palavra. Isaías 53, versículos 4 ao 6, vai dizer assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Esse texto é um texto messiânico, que ele vai falar sobre o momento mais sublime do Evangelho para nós, que é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos hoje, a gente percebe a necessidade da sociedade de viver de acordo com o que Cristo planejou para nós, apesar de sabermos que todos os planos dele estão sendo cumpridos nessa sociedade. Então, eu trabalho com educação e eu tenho o privilégio de trabalhar em 2 níveis, né? Eu trabalho no nível médio, numa grande escola, numa grande rede de escolas do Rio, e trabalho também no nível superior, na UERJ. Então, eu consigo, em 2 momentos ali, na adolescência, indo para a idade adulta, e depois, na idade adulta, perceber o quão carente essa sociedade é hoje dessa presença maravilhosa que é a presença do nosso Senhor. E o nosso desafio quanto igreja é nos contextualizarmos em meio a esse caos, entre aspas. O nosso maior desafio, né? E eu vou citar algumas coisas aqui que eu observo quanto sociedade, eu acho que muitos de vocês também observam. Por exemplo, hoje em dia as pessoas estão preocupadas com a sua própria vontade. E como nós cantamos aqui, é por Ele que eu estou vivendo a minha vida, gastando os meus dias. E a realidade que nós vemos lá fora não é essa. As pessoas estão vivendo os seus dias para satisfazerem as suas vontades. As pessoas estão vivendo os seus dias em busca de heróis. E nós sabemos que só há um herói em quem confiarmos. Por mais que os filmes da Marvel sejam ótimos, excelentes, eu adoro também, né? E por mais que para muitos políticos, jogadores, artistas possam ser heróis, nós sabemos que só há um herói. Só há um que pode transformar a nossa vida. E essa sociedade, essa cultura de hoje, em meio a toda essa demanda por afeto, né, demanda por carinho, ser compreendido, demanda por amor, eles vão buscando em várias situações aquilo que só o nosso Senhor pode preencher. Há um vazio existencial quando nós olhamos para essa sociedade. Há um vazio em nós que é do tamanho de Deus. E aí nós temos várias demandas, como crises e crises de ansiedade, né? E todas essas coisas só podem ser, todas essas mazelas enfrentadas pela sociedade de um modo geral, e até que nos alcançam quanto igreja, porque nós não estamos isolados de passar por essas coisas, mesmo sendo cristãos. Mesmo tendo o privilégio de conhecer, estudar, compartilhar da palavra, como estamos fazendo aqui agora. Mas todo sofrimento humano tem uma perspectiva única e poderosa, que é uma resolução. E essa resolução é a cruz de Cristo. E é muito interessante, quando nós pegamos, e eu vou ler um outro texto, só para a gente falar um pouquinho, e eu quero falar hoje desse momento de crucificação do nosso Senhor, e trazer esse contexto para o nosso dia a dia.
Eu vou ler alguns textos bem rápido aqui para a gente ganhar tempo. Então, se a gente abrir também aí no Evangelho de Mateus, vou só ler algumas coisas. Não, perdão, vou ganhar tempo. Vamos entrar direto para falar um pouquinho dessa crucificação. João 19, dos versículos 16 ao 30. Eu vou ler só alguns versículos. 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram, juntamente com outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com a inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego, alcançando todos os públicos possíveis ali naquele contexto, o que é muito interessante. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que é uma espécie de camisa, que a gente coloca por baixo. E, em relação a essa túnica, eles lançaram sorte. E isso, até aí, eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui por conta do horário. E isso cumpriu as Escrituras. E é interessante que nós percebemos que aqui havia uma grande tensão, um grande conflito. Havia um conflito aqui entre Jesus e os líderes da religião da época, o sumo sacerdote. Jesus era um líder, para aqueles que o seguiam, era considerado Messias. Mas para a igreja representada da época, através dos sacerdotes, do sumo sacerdote, Jesus era um baderneiro, Jesus era alguém que falava contra o governo, Jesus era alguém que era um blasfemador. Então havia vários conflitos, Os judeus com as autoridades romanas também, que nós sabemos a história, se a gente continuasse a leitura, Pilatos, num ato ali, de tentativa de poupar Jesus, naquele momento tenta oferecer um outro ladrão e é rejeitado, e as autoridades eclesiásticas ali pediam que crucificassem a Jesus. Ele lava as suas mãos, então, entrega a Jesus, e aquele momento ali, para nós, era às 6 da manhã. Porque há um contexto de um horário romano e há um contexto de um horário judeu. O romano, por exemplo, ele começa a contar a primeira hora do dia a partir da meia-noite, mas o judeu começava a contar a partir das 6 da manhã. E para facilitar e a gente entender, eu vou pegar o nosso horário atual, amém? Então, esse julgamento foi às 6. E Jesus foi levado e foi condenado, e a gente sabe, Mel Gibson não contou um pouco, de como foi bem pouco que ele conseguiu transmitir ali, todo o sofrimento, todo o martírio de Jesus. Jesus não era um mártir comum. Jesus não era um mártir como Pedro. Jesus não era um mártir como Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires ali da igreja. E apesar, Estevão, o diácono Estevão, um dos diáconos que foi escolhido ali para o serviço das mesas, para que os apóstolos pudessem se dedicar apenas à palavra de Deus. O pastor Felipe provavelmente vai chegar nessa parte de Atos, aí está lá em Atos 6. E Estevão foi como Cristo, mentiram acerca daquilo que ele falava, acerca daquilo que ele ensinava, falaram que ele falava contra a lei, falavam que ele falava contra Deus, e em sua defesa, em Atos 7, ele faz uma defesa esplêndida, falando justamente o contrário de tudo aquilo que os acusavam. Mas o martírio de Jesus é um martírio único para nós. É um martírio que nos traz a esperança, que nos traz vida. É um martírio que muda a nossa perspectiva de vida. Mas
E eu já me peguei algumas vezes pensando no porquê. O porquê de alguém como Deus se desfazer de sua glória, vir a esta terra, tomar sobre si todo o jugo, todo o pecado de uma humanidade decaída. E aí a gente tem que ir em Gênesis 3 para entender esse porquê, né? Gênesis 3 é o relato da queda. Gênesis 3 vai falar da queda. E todos nós sabemos, eu também vou ganhar tempo aqui, né? A serpente, uma figura de Satanás, engana a mulher. E aí tem uma grande questão, mulheres foram enganadas, a mulher foi enganada, mas a responsabilidade daquela queda, ao meu ver, é totalmente do homem. Porque Deus deu as instruções a Adão, e esse deveria ter informado a sua mulher da maneira que deveria ser, né? Porque nós caímos em Adão pela quebra de um mandamento simples, que está lá em Gênesis 2, versículo 17, que diz assim: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, com certeza morrerás. E é interessante a sequência da queda, se nós notarmos Gênesis 3, porque a morte que talvez Adão estivesse pensando era uma morte física, que não havia até então. Mas a morte considerada por Deus aqui foi a desconexão total do homem com o divino agora. Deus vinha na viração do dia, no jardim, batia aquele papo com Adão. E aí, Adão, como foi o dia? Não, o que você fez e aquilo tudo. A partir do pecado, houve essa desconexão total. E é interessante que a cruz de Cristo e Cristo é o único que poderia fazer essa reconciliação. E quando a gente fala isso, para nós, quanto igreja, parece algo comum. Mas as pessoas aí fora estão colocando a sua esperança naquilo que não é Cristo. E por isso elas não encontram a solução. Várias foram as tentativas de restabelecer essa conexão com Deus, mas sem sucesso. Poderíamos falar de Noé, poderíamos falar de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, os profetas, todos falharam, porque todos falhamos. E talvez você tenha o mesmo pensamento que eu. Quando chegarmos ao céu, quantos aqui gostariam de bater um papo com Adão? Para saber. Mas eu quero te dizer nessa manhã que nós faríamos o mesmo que Adão se fôssemos nós no lugar dele. Deus tem uma parte grandiosa no cenário do Calvário, que não foi retratado por Mel Gibson, e que nós, quando lemos toda a cena do Calvário, né, nós sabemos que, como eu falei, Jesus às 6 é condenado por Pilatos, pela igreja, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes. E ele vai subindo em seu Calvário. O momento da crucificação é às 9 da manhã. O momento da crucificação é às 9, né, trazendo para o nosso horário. E é interessante que Jesus, após crucificado, ele vai ficar até o meio-dia na cruz. E nesse período de 3 horas ele fala 3 frases. A primeira é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda é quando ele olha para Maria e ela está com o discípulo a quem ele amava, ele fala: ei, mulher, aí está o teu filho. E ele fala para o discípulo a quem amava, né? Ei, João, essa aí é a tua mãe. A partir de agora, e ele cuida. João, a partir daquele momento, vai passar a cuidar de Maria. E por último, o ladrão da cruz, ele vai dizer, né? Ele percebe toda aquela situação, ele reconhece como eleito, diante de quem ele estava. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a terceira frase que Jesus vai proferir ali, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
E aquele cenário das 9 às 12 da manhã, Jesus na cruz, era alvo de escárnio, zombaria, era alvo de piadas. O filme relata um pouco isso, mas a Bíblia, na sua íntegra, relata isso com uma perfeição bíblica. Os soldados estão ali rindo, vilipendiando do mestre. Não é? Ao ponto de colocarem 2 ladrões ao lado de um rei crucificado. A mais alta zombaria que eles poderiam fazer. Desça da cruz, salva os outros e não consegue salvar a si mesmo. E vários outros termos são declarados ali numa espécie de um teatro, onde o gênero para eles era uma comédia, era humor, era uma zombaria total. Só que ao meio-dia, a Bíblia vai relatar, Lucas, capítulo 23, versículos 44 ao 46. A palavra do Senhor vai dizer assim: já era a 6ª hora, meio-dia, e houve trevas em toda a terra, até a 9ª hora. Meus irmãos, imaginem vamos nos transportar para aquela cena. Zombaria, escárnio, um teatro, uma comédia, se transformando automaticamente num drama para aqueles judeus, para aqueles soldados romanos. Porque as trevas que a Bíblia menciona aqui são as mesmas trevas, por exemplo, do Êxodo, em uma das pragas. Quando o Senhor manda Moisés estender o seu bordão e as trevas cobriram o Egito. E a palavra diz que aquelas trevas eram palpáveis. Tamanha era a escuridão. São as mesmas trevas dessa hora, da 6ª até a 9ª hora. De modo que os soldados que o feriram não conseguiam descer a colina do Calvário. E nós estamos habituados, né? E é fato isso para nós, que o nosso Deus é um Deus que está associado à luz, não a trevas. Né? Um dos salmos vai dizer: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Mas Deus, muitas das vezes, aparecia também em trevas, porque o Senhor é o Deus da luz, é o Deus das trevas. Muitas das vezes nós pensamos que o Senhor está numa luta contra Satanás, mas não. Satanás vai sofrer a mesma punição daqueles que não creram, porque quem vai dominar até mesmo no inferno é o Senhor. Tudo isso que o Senhor passou, toda a zombaria, né? Um rei entre 2 ladrões, todo insulto, toda comédia, vai ter agora uma troca de diretor. E o diretor que vai entrar em cena, ele é como Tom Cruise. Ele é diretor, mas é ator também. E Deus vai entrar na cena. Nessa hora, na 6ª hora, nessas trevas densas, o Senhor entra em cena. Como ele entrou no Egito, como ele entrou quando houve o chamado de Abraão. E aí, essas trevas representam todo o sofrimento do nosso Senhor. Porque em 3 horas de trevas, o nosso Senhor pegou para si uma eternidade de inferno que estava destinada e está destinada ainda para aqueles que não creem nele. Entendam, o Senhor tomou sobre si, como nós lemos, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há um momento muito interessante, um pouco antes de Jesus ser preso no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, quando ele se retira para orar. Leva alguns discípulos, pede para que esses discípulos vigiem com ele. E ele ora, e em um dos momentos que ele ora, ele fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque o que Jesus estava vislumbrando naquele momento de oração no Getsêmani era
o meio-dia da crucificação. Era o momento em que o céu escureceria e ele receberia o cálice da ira do Senhor, o cálice de todo o mal da humanidade, da quebra do princípio, do pecado na humanidade. Em 3 horas, ele pegou para si o inferno que estava destinado para nós. E é muito interessante, irmãos, porque o que isso tem para nós em relação aos dias de hoje? Nós sabemos que a crucificação representa para nós salvação. E o ato de Deus em meio à crucificação, se nós continuássemos lendo aqui, a gente vai ver que no momento do escurecimento e das trevas, o véu do santuário do templo se rasga de alto a baixo. E é liberado o acesso à presença do Senhor. Nós só temos acesso à presença de Deus porque a cruz nos trouxe salvação e o véu rasgado nos trouxe acesso a Deus. No tabernáculo, instituído por Deus para Moisés quando o povo sai do Egito, o tabernáculo tinha 3 compartimentos, 3 partes, vamos dizer assim. A parte externa, onde você tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze. Então, quando o sumo sacerdote entrava para fazer o sacrifício uma vez por ano, para que os pecados da humanidade fossem perdoados uma vez por ano, e isso tinha uma validade até o ano seguinte, ele tinha uma ordem, ele passava pelo altar do sacrifício, pela bacia de bronze, então ele fazia o sacrifício dos animais, ele se lavava na bacia, ele entrava no lugar santo, que era antes do lugar santíssimo, separado por cortinas. No lugar santo você tinha o candelabro, né, que representava o Espírito Santo, você tinha a mesa dos pães e você tinha o altar do incenso. E dentro do lugar santíssimo, ou santo dos santos, havia a Arca da Aliança. Então, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar e oferecia o sacrifício. E Deus, que era luz e que é luz para nós, vinha com a sua Shekinah e em luz era um sinal para o povo de que os pecados haviam sido perdoados. E agora, depois desse momento de trevas, não precisa mais de sacrifício. O verdadeiro Cordeiro, o nosso Redentor, havia completado a obra. E é interessante que, logo após esse momento, 3 horas depois, né, meio-dia, de 9 a meio-dia, o nosso Senhor ficou recebendo as suas ofensas, blasfêmias e por aí vai. Meio-dia, o sol se escureceu, o sol a pino, não tinha como ser eclipse, era lua cheia, Páscoa. E é interessante, irmãos, que 3 horas da tarde era Páscoa, então os sacerdotes e o povo desceria para sacrificar, cortar ali os seus animais, oferecer, como eles sempre faziam. Só que isso agora, logo após a morte de Cristo, não fazia mais sentido algum. Era apenas uma figura, uma vez que o sumo sacerdote já tinha feito aquilo que deveria ser feito em prol da humanidade. E é lindo ver o que o nosso Senhor fala logo após a escuridão. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E na sua humanidade ele fala, logo depois ele fala: tenho sede. O serviço está completo. Ele suportou o inferno que estava destinado a nós ao longo daquelas 3 horas. E a gente espera que o Senhor fosse se referir numa situação de alívio, né? Ufa, acabou. Mas não, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus usa isso, ele usa esses termos, né? Termos dobrados, vamos dizer assim, e já estou terminando. Ele fala por algumas vezes, por exemplo, ele fala assim, como ele disse, Deus meu, ele disse lá em Lucas 10, Marta, Marta, por que você anda ansiosa?
Ele falou para Pedro: Simão, Simão, lá em Lucas 22, Satanás te pediu para eu te peneirar como trigo. Ele vai dizer em Lucas 13, Jerusalém, Jerusalém. E a gente pode inverter isso também. Se a gente olhar lá em Mateus 7, ele vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E naquele momento, após a escuridão do Calvário, ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Irmãos, aquela foi a única vez que o Senhor se referiu no Novo Testamento ao Senhor como meu Deus. Ele só se referia ao Senhor como Pai. Pai. Mas todas essas frases, né, Marta, Marta, Simão, Simão, não dizem a respeito que o Senhor tinha os deixado de amar, mas que a partir daquele momento, ele ainda os amava, mas sentia uma ponta ali de decepção em relação às atitudes que aquelas pessoas haviam tomado. E finalizo, lendo a sequência de Lucas. Lucas 23. Vou ler novamente do 44 ao 46. Já era a 6ª hora, e houve trevas em toda a terra, até a 9ª hora, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, ele clamou em alta voz. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Percebam, depois daquele momento de agonia em que ele ainda sente, mesmo depois de ter aquela escuridão passado, ele ainda sente, né, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui, quando tudo está terminado, e ele fala novamente: Pai, se achegando ao Senhor. E eu quero terminar dizendo que nós, mesmo quanto cristãos, passamos por muitas dificuldades nessa terra. Mas assim como o tabernáculo foi uma sombra, depois da crucificação de Jesus, assim como as ofertas foram uma sombra, depois da crucificação de Jesus, todas essas dificuldades, quando nós estivermos naquilo que o Senhor tem reservado para nós, que é uma vida eterna com Ele, todas essas coisas também se tornarão uma sombra. Nós não lembraremos daquilo que passamos e pensaremos assim: é apenas uma sombra, é apenas um sacrifício, é algo que eu não poderia fazer, é algo que eu jamais poderia alcançar pelas minhas obras e pela minha força, mas um Deus Todo-Poderoso fez por mim. Então, que nós possamos refletir nesse ponto. Eu gostaria de orar terminando essa palavra. Teríamos mais algumas coisas mas o nosso tempo já foi, né? Já foi. Eu estou olhando ali e quero orar.